Bom dia, amados. É um prazer poder compartilhar da palavra do Senhor com os amados nesta manhã. Nós temos vivido tempos difíceis com esta pandemia que tem assolado o mundo todo. E isso tem nos trazido para um tempo de intercessão. O povo de Deus, de modo geral, tem sido levado a interceder uns pelos outros. Particularmente em nossa igreja, temos intercedido em favor dos irmãos que estão enfermos, para que se recuperem. Temos intercedido em favor das famílias enlutadas, para que o Senhor os fortaleça na continuação da caminhada cristã. Temos orado por nós mesmos, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre do contágio. Então tem sido um tempo de intercessão contínua, na certeza de que o Senhor trará o socorro. O capítulo 17 do Evangelho de João narra a oração intercessória de Jesus antes de ir para o Getsêmani, onde ele vai ser preso por uma grande guarnição de soldados romanos sobre um comandante e os emissários do sumo sacerdote. Isso aconteceu na quinta-feira à noite. Vamos ler esse texto do capítulo 17 do Evangelho de João. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja.
Amém? Esse então é o capítulo 17 do Evangelho de João, que narra a oração intercessória de Jesus, que acontece ali na noite de quinta-feira, que antecede a sua prisão e depois a sua crucificação, morte e ressurreição. Mas desde o sábado, no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então a semana de Jesus, essa última semana, ela começa no sábado, lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Lá foi oferecido um banquete para Jesus. Lá Maria ungiu os pés de Jesus com aquele nardo puro, caríssimo, que custava 300 denários. Desde lá, então, Jesus vem decididamente em rota final do cumprimento do seu ministério. No capítulo 12, de 9 a 19, acontece a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Está narrada também em Mateus, capítulo 21, de 1 a 11. No capítulo 13 de João, aparece a celebração da ceia com os discípulos. E depois Jesus lavou os pés dos discípulos e ali houve a indicação de quem era o traidor. A partir desse momento, as palavras de Jesus são de despedida, de preparação para o que vai acontecer com ele e também o que vai vir a acontecer com os discípulos. No capítulo 14, Jesus traz palavras de conforto pela promessa das moradas eternas que estão preparadas desde a fundação do mundo. E também da vinda do Consolador, o Espírito Santo, que agora, depois da partida de Jesus, virá e ficará para sempre agindo no mundo e especialmente nos que são discípulos verdadeiros, que serão selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13 e 14. No 15, então, Jesus fala desse relacionamento que deve existir entre os discípulos, que são os ramos, ele, o mestre, exemplificado pela videira verdadeira, e Deus, o Pai, exemplificado pelo agricultor. E no 16, Jesus retoma a palavra sobre o Espírito Santo e sua missão no mundo. Então, no início do capítulo 17, João narra assim: tendo Jesus falado estas coisas, ele pode estar se referindo a tudo que Jesus falou nessa última semana, ou pode estar se referindo às últimas palavras no capítulo 16, o final do capítulo 16, onde Jesus falou assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Porque esse versículo 33 do capítulo 16 resume a preocupação de Jesus com seus discípulos a estarem cientes das aflições que passariam, mas também terem a certeza da vitória sobre todas as tribulações, porque Jesus venceu o mundo. Fica evidente no capítulo 17 da oração intercessória que há uma divisão em 3 partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao 5, Jesus intercede por ele mesmo. Depois, do verso 6 ao 10, Jesus intercede pelos 12, aqueles que estavam com ele ali. Ele pede 2 coisas. Ele pede ao Pai para protegê-los do mal, verso de 11 a 13, e depois para mantê-los separados do mundo, porque eles não são do mundo, verso 14 a 19. Mas no versículo 20 em diante, Jesus intercede pelos discípulos que ainda vão se tornar discípulos pelo conhecimento da sua palavra. Nessa parte da oração, nós estamos incluídos. É interessante o que diz o versículo 20, nós observarmos o que diz o versículo 20 do capítulo 17. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, nós estamos incluídos na intercessão de Jesus. Que bom saber que Jesus intercedeu por nós, que Ele orou por nós, que seríamos seus discípulos. Nessa intercessão pelos discípulos que ainda viriam a ser seus seguidores, Ele pede 2 coisas: para que vivam em unidade e para que um dia eles sejam reunidos a Ele. O desejo de Jesus para nós é que nós possamos viver em unidade, nos importando uns com os outros, intercedendo uns pelos outros, como temos praticado nesse tempo tão difícil. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, o nosso foco seria compartilhar com os irmãos nesta manhã as afirmações
preciosas que Jesus faz sobre Ele mesmo, verdades espirituais que Ele faz sobre Ele mesmo nessa oração intercessória. A primeira parte da oração de Jesus por Ele mesmo, Ele pede a Deus, o Pai, para ser glorificado junto a Ele com a glória que Ele tinha antes do mundo existir. Ele vai dizer assim, no início do capítulo 17, após a palavra das coisas que Ele tinha falado, Ele vai dizer assim: Pai, é chegada a hora. Queria chamar a atenção para a expressão Pai. Jesus usa várias vezes nesse texto a expressão Pai, que demonstra essa intimidade que Ele tem com Deus. Mas a palavra é chegada a hora. Ela é um contraste com muitas afirmações de Jesus antes desse momento, ou antes dessa última semana, quando Ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas nessa última semana Ele vai repetir algumas vezes: é chegada a hora. E aqui enfaticamente Ele diz: Pai, é chegada a hora. A que hora Jesus está se referindo, né? É a hora então do seu martírio, hora do seu sofrimento, hora em que o plano da redenção vai ser concluído, hora em que a missão que o Pai lhe deu será terminada. Por isso Ele pede para ser glorificado junto ao Pai. É interessante que nos versículos 4 e 5, Jesus fala da glorificação do Pai por Ele, o Filho, como algo já consumado. Quando isso ainda não aconteceu, Ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Por que Jesus fala como algo já acontecido? Se nós notarmos, no capítulo 12 ainda, entre os versos 20 e 24, logo depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, alguns gregos falaram com 2 discípulos de Jesus que gostariam de ver Jesus. E quando os discípulos comunicam a Jesus, o que é que ele diz? Ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele continua: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Verso 24. Então Jesus fala assim, como algo já acontecido, porque depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, é o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento. Lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, nós vamos ler assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Isso Zacarias falou muitos anos atrás e está sendo cumprido. Jesus tinha conhecimento pleno das profecias a seu respeito. Lembram que quando ele entrou na sinagoga lá em Cafarnaum, ele leu o texto de Isaías que falava dele mesmo e disse: hoje se cumpriu essa escritura? A outra razão é que Jesus sabia que estava próxima realmente à sua morte, porque as coisas vão acontecendo, as profecias vão se cumprindo, né? E quando os gregos aparecem ali perguntando, os gregos podem estar representando os gentios para quem a salvação também vai ser dirigida, não só aos judeus. Mais adiante, Jesus vai dizer assim, versículo 27, agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Jesus então fala assim, como algo já acontecido, pela consciência que ele tem de que o plano da salvação está sendo levado a cabo e vai ser concluído por ele. Jesus também falou como um ato já acontecido, a sua paixão e ressurreição, logo após a ceia. Depois da ceia, depois que foi indicado o traidor, o texto dos versos 30 e 32 do capítulo 13 dizia assim: assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado.
e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Jesus então tem consciência de que o plano de Deus está sendo concluído. Ele está caminhando passo a passo para a conclusão da obra que lhe foi confiada. Então, com o cumprimento da missão que recebeu do Pai, ele então glorificará o Pai. O Pai será glorificado, ele também vai receber a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Glória esta que ele revelou quando da sua entrada no mundo, que está lá em João 14, João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando Jesus, então, pede para glorificá-lo com essa glória, Jesus também está reafirmando a sua eternidade com Deus. Jesus é eterno como Deus. Ele revelou a sua glória e agora ele vai voltar a estar na presença de Deus e receber a glória que tinha antes com o Pai. Lembremos que quando Jesus ressuscitou, ele já ressuscita com o corpo glorificado. Então esse é o primeiro momento da intercessão de Jesus por ele, pedindo para ser glorificado. Ainda que não aconteceu, vai acontecer, ele tem certeza disso, porque os fatos estão acontecendo segundo a palavra de Deus tinha predito. Mas a segunda verdade importante aqui é que Jesus declara que ele recebeu de Deus autoridade sobre toda a carne. O texto do versículo 2 diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que ele deste. Interessante, Jesus diz a terceira pessoa, ele está falando com o Pai, ele mesmo, mas se refere a ele na terceira pessoa, né? Assim como lhe conferiste toda a autoridade sobre toda a carne. Jesus falou isso depois da ressurreição, no capítulo 28 de Mateus, versículo 18, ele disse: então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, Jesus, ele recebeu toda a autoridade dada do Pai sobre toda a carne. E a autoridade de Jesus se fez notória por todas no decorrer do seu ministério. Os evangelhos narram isso. Mas em Filipenses, Paulo, falando sobre essa autoridade de Jesus, ele vai dizer assim: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse texto corrobora que Jesus, ele recebeu toda a autoridade, ele recebe um nome que é sobre todo nome. Mas durante o ministério dele, como falei, nos evangelhos nós podemos ver essa demonstração da autoridade de Jesus sobre todas as coisas, sobre toda a carne. Em Mateus 8, de 23 a 29, narra o momento em que Jesus demonstra sua autoridade sobre a natureza, quando ele acalma a tempestade. Em Mateus 8, de 1 a 3, nós temos Jesus demonstrando sua autoridade sobre as enfermidades, ele cura um leproso. Em Marcos 10, 46 a 50, ele curou o cego de Jericó. Mais adiante, em Mateus 9, Jesus mostra sua autoridade sobre a morte, porque ele ressuscita a filha de Jairo. Mateus 9, de 23 a 26. E ainda mostrando sua autoridade sobre a morte, Jesus, em João capítulo 11, um texto bem conhecido de muitos de nós, da maioria de nós, do verso 40 a 44, Jesus ressuscitou Lázaro. O texto diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus demonstrou sua autoridade
sobre Satanás e seus demônios. Em Lucas 9, de 37 a 43, Jesus libertou um jovem possesso. Mas em Hebreus 2, de 14 e 15, e eu gostaria de ler esse texto também, Jesus demonstra sua autoridade sobre Satanás. O texto de Hebreus vai nos dizer assim, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então Jesus demonstrou claramente a autoridade que ele recebeu do Pai sobre toda a carne. A autoridade de Jesus foi fruto da sua obediência ao plano de salvação que Deus traçou para a humanidade perdida. Filipenses 2 ainda diz assim, o texto que lemos anteriormente, parte do texto que lemos anteriormente, de 6 a 8, diz assim: embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus recebe toda a autoridade sobre toda a carne, porque ele cumpriu o plano de Deus para a salvação. Mas a ênfase dessa autoridade de Jesus está para que foi concedida essa autoridade, principalmente para quê? Nós podemos ler que só Jesus tem autoridade para dar a vida eterna. E o complemento deste versículo do capítulo 17 diz isso, diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E então, o que é a vida eterna? No versículo 3, João fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No início do capítulo 14, no versículo 1, Jesus fala para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, esse conhecer a Deus e conhecer a Jesus é crer em Deus e crer em Jesus. Não basta só crer em Deus. Se fizermos uma pesquisa, a maioria das pessoas vão dizer que creem em Deus, mas muitas delas não querem crer em Jesus, o seu Filho, e se submeter aos seus ensinos para receber a salvação que veio dele. Jesus, então, foi autorizado por Deus para conceder vida eterna. E isso deve vir pela fé verdadeiramente naqueles que recebem a palavra e creem verdadeiramente que Deus enviou Jesus com este propósito. É preciso então crer em Deus como o único Deus verdadeiro e crer em Jesus recebendo a palavra verdadeiramente. Então, Jesus, na sequência, nós podemos ver, depois de interceder por ele, pedindo a sua glorificação, depois de falar essas verdades de que ele é autorizado para dar salvação a todos aqueles que recebem verdadeiramente a sua palavra, ele fez uma distinção de quem são os seus discípulos. Jesus intercede por aqueles que Deus deu a ele. No versículo 8 diz assim: aqueles que me deste. Aliás, no versículo anterior, no versículo 8, então, ele diz: porque eles receberam a palavra dada por Deus a Jesus. Por isso eles são seus discípulos. Por isso ele diz: os que me deste. Porque, primeiro, receberam a palavra verdadeiramente, versículo 8. Segundo, reconheceram que o que Jesus trazia provinha de Deus, versículo 7. Terceiro, eles guardaram a palavra recebida, versículo 6. Então, por isso ele diz: aqueles que me deste. Por isso Jesus intercede por eles. Ele continua intercedendo por nós,
que o temos recebido como enviado de Deus. Ele continua intercedendo por nós, que recebemos e temos guardado a sua palavra. Ele pede para o Senhor nos guardar do mal, até que sejamos levados para a sua presença, porque o nosso fim não é neste mundo. O versículo 15 e 16 diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também do mundo não sou. Jesus também intercedeu para que nós sejamos santificados pela sua palavra. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus intercede por nós, seus discípulos hoje, para que vivamos em unidade com Ele e com o Pai, para que o mundo conheça a história da salvação. Ele vai dizer assim: não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Jesus então está pedindo ao Pai que nós possamos ter unidade. Essa unidade vem através do seu Espírito que habita em cada um de nós. Nós podemos então, como parte dessa unidade, continuar intercedendo uns pelos outros, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, porque Ele pediu para que nós vivêssemos em unidade. Mas Jesus continua intercedendo pelos seus discípulos. Nos versículos finais, de 24 em diante, ele vai dizer assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O desejo de Jesus é que no final de tudo nós possamos ser reunidos a Ele, para experimentarmos da glória que Ele já experimenta com o Pai, e já tinha experimentado antes da fundação do mundo. Ele continua intercedendo e diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus continua intercedendo por nós hoje para que nós nos aprofundamos em conhecê-lo mais e assim conhecer a profundidade do seu amor por nós. Ele continua intercedendo por nós hoje. Ele prometeu nos guardar do mal. Ele prometeu nos fazer mais conhecedores da sua palavra, para que sejamos fortalecidos no seu amor e vivamos em unidade, até que possamos ser reunidos com Ele e participar da glória eterna. Enquanto for o propósito de Deus, Ele vai nos manter aqui. Ele vai nos consolar, Ele vai nos confortar, Ele vai nos livrar do mal, porque Ele pediu isso ao Pai por nós. Ele intercedeu por nós desta maneira. Por isso devemos continuar fortalecendo cada dia a nossa fé em Cristo, nos aprofundando no conhecimento da sua palavra, continuar intercedendo uns pelos outros, auxiliando uns aos outros nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, para sermos uma igreja forte, que avança, que continua fazendo outros conhecer a história da salvação, e continuamos esperando o momento em que, dentro dos propósitos de Deus, Ele vai fechar a história e vai nos levar para participar com Ele da sua glória. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça com a sua palavra nesta manhã. Esse é o nosso desejo. Amém.